Olá galera, aqui quem fala é o professor Leandro de Geografia do Mundo Enem. E nós estamos aqui agora também na TV Sol. Se você quer saber os principais assuntos de geografia no Enem e nos principais vestibulares, fiquem ligados aqui no canal 48 da TV Sol e siga a gente nas redes sociais também, beleza? Valeu! Comércio exterior do Brasil. Pessoal, quando a gente fala comércio exterior do Brasil, nada mais é do que as trocas comerciais entre o Estado Nacional Brasileiro com outros Estados nacionais pelo mundo. Tudo bem? Dentro de uma lógica geopolítica. E para a gente entender o comércio exterior do Brasil, a gente precisa entender o que é balança comercial. Balança comercial, como o próprio nome diz, é uma medida de trocas mercadológicas entre um país específico. E nós temos três formas de balança comercial. Você pode ver aqui, ó, uma balança comercial favorável significa que a exportação é muito maior ou maior do que a importação. Ou seja, o país ele vende mais do que compra. Isso vai favorecer a balança comercial, vai favorecer a medida. Ele vai ter um superávit na balança comercial. Tudo bem? Quando fica no 0 a 0, ou seja, quando você tem uma balança em que a importação é equivalente à exportação, corresponde a uma balança equilibrada. E, por fim, aqui, quando você tem um país que importa muito mais do que exporta, você tem uma balança comercial desfavorável, o que a gente chama de déficit na balança comercial. Trazendo para a nossa aula, que é o mais importante, para a gente entender que é o contexto brasileiro, eu já adianto, nós temos uma balança comercial favorável. Já adianto para vocês. Nós temos lucro nas transações comerciais entre o Brasil com outros países. Tudo bem? Tranquilo? Então, já adiantando aí, certo? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, nós temos uma balança comercial favorável. Continuando aí, ó, o que significa o Brasil fazer parte de um conjunto de países que chama Global Trader? Significa que o Brasil faz parte do jogo econômico da nova ordem mundial, ou seja, do mundo pós-Guerra Fria. O mundo pós-Guerra Fria é a vitória do capitalismo, é um mundo globalizado, tendo apenas um sistema econômico vigente, que é o sistema capitalista, perante o mundo todo. Certo? Então é o Brasil, ele negocia com o mundo inteiro, a gente vai ver isso, ou seja, tem uma economia aberta, comprometida com os princípios do multilateralismo, do liberalismo comercial mundial e membro da Organização Mundial do Comércio, ou seja, membro da OMC. Ou seja, o Brasil tem uma economia capitalista e faz comércio com o mundo inteiro. É isso que significa. Certo? Multilateralismo significa vários lados, ou seja, faz comércio com o mundo todo. É nesse sentido. Tudo bem? Agora, gente, nós precisamos entender os principais produtos de exportação do Brasil. Ou seja, o que o país vende para o mundo. Então, a gente vai para uma escala de medida. O número 1 é muito maior que o número 2, o número 2 maior que o número 3 e assim por diante. E sem dúvida nenhuma, nós temos uma balança comercial favorável devido às commodities. Leandro, o que é commodity? Commodity é uma palavra em inglês que significa matéria-prima. Commodities é matérias-primas, ou seja, matéria-prima no plural. Tá? E nada mais é do que produtos básicos, produtos primários da economia. E a gente associa produtos primários da economia àqueles produtos diretamente ligados à terra, que não houve uma transformação, não houve uma valorização. Tudo bem? Certo? Isso que significa produtos básicos e produtos primários, matéria-prima. Então, ou seja, aquele produto que a gente retirou da terra, certo? E não transformou ele em outro produto, ou seja, a gente não fez uma manufatura, a gente não fez... transformou aquela matéria-prima em uma máquina, por exemplo. Commodity significa produtos primários. Certo? Beleza? E o que mais destaca na venda, nessa relação comercial de venda do Brasil? Produtos agrícolas. Certo?
Produtos agrícolas, a gente está falando basicamente de soja, milho, café, açúcar, algodão. Ou seja, o Brasil vende muito esses produtos. Além de matéria-prima no sentido de minérios, recursos minerais em geral. E o destaque, sem dúvida nenhuma, é o minério de ferro. O Brasil tem uma abundância em minério de ferro e a gente vende muito. Tudo bem? Já adiantando aqui o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, a gente abastece a China de minério de ferro. A gente abastece a China de soja. Então, por isso que a gente tem uma balança comercial favorável, devido a uma grande venda de commodities. Tudo bem, gente? Então, dando uma importância significativa para as commodities. Beleza? Continuando aí, ó, outro produto aí que nós exportamos são os produtos manufaturados. Aí aqui já é diferente. O que são produtos manufaturados? São aqueles produtos que foi transformado, ou seja, tem um valor agregado nele. Então você pegar um minério de ferro e transformar em uma máquina é um manufaturado, porque você retirou da natureza o recurso, uma matéria-prima e transformou, né? Você tem tecnologia nele. É isso que significa um produto manufaturado, que eu preciso que você tenha em mente. Quando a gente fala produto manufaturado, são produtos industrializados, basicamente peça de avião, dando uma ênfase aí na Embraer, automóveis, eletrônicos, principalmente nós vendemos aí para o Mercosul. Certo? E por fim, gente, os semi-manufaturados, que é a matéria-prima que sofreu uma transformação pequena. Tudo bem? Uma transformação pequena, não teve uma transformação significativa, ou seja, não teve uma carga tecnológica inserida nela. Basicamente a celulose, o que é celulose, Leandro? É a matéria-prima do papel. Então a gente retira, extrai a madeira, faz, né, a celulose, transforma ali, né, a madeira em celulose, né, para matéria-prima do papel. E o ferro em aço, né, a gente transforma minério de ferro em aço, a gente vende aço, né, Estados Unidos, União Europeia, a gente vai ver os nossos parceiros. Tudo bem, gente? Então, retornando aí, né, o nosso raciocínio, uma ênfase grande em commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities. Tenha isso em mente quando você for se deparar com um texto que retrate, né, de comércio exterior do Brasil. Tudo bem, gente? Continuando aí, ó, principais produtos de importação. Ou seja, aqui nós falamos o que nós vendemos, exportação. Agora nós vamos falar o que nós compramos, principalmente. Tudo bem? Primeiro aqui, ó, sem dúvida nenhuma, nós somos muito dependentes de tecnologia. Nós somos muito dependentes de produtos industrializados. E dando um destaque aqui para maquinários. Maquinário, gente, é aquele produto industrializado que a gente não vê, entre aspas aí. Porque são produtos que estão dentro das nossas indústrias. Tudo bem? São produtos caros, ou seja, de alto valor agregado, que nós não produzimos internamente, então nós somos obrigados a comprar. Ou seja, nós somos obrigados a importar. A gente compra muito peça de laboratório, telescópio, de aumentar, né, a precisão, da Alemanha, da própria China. Tudo bem? A gente compra bastante produtos industrializados. Sem dúvida nenhuma, a escala de venda nossa, commodity. A escala de compra nossa, produtos industrializados. É isso que você precisa ter em mente. Tudo bem? Outro produto de importação, petróleo. Tudo bem? Petróleo. A gente vai falar sobre o petróleo, a geopolítica do petróleo, mas eu já adianto, o Brasil compra muito petróleo, certo? Principalmente para combustível, né? A gente não tem o petróleo favorável para o combustível. A gente produz bastante petróleo, porém, nós consumimos um petróleo que não existe aqui no Brasil, denominado petróleo fino, certo? E um outro produto, por fim aí, ó, né, o trigo. O trigo, gente, ele está na mesa do brasileiro todos os dias, certo? Todos os dias ele está na mesa do brasileiro. Tá? E nós apenas produzimos 30% do que nós consumimos, certo, gente? Então nós precisamos comprar 70% do que nós, né, consumimos no nosso dia a dia. O trigo, gente, ele está no pão, ele está no bolo, ele está na bolacha, ele está muito, né, na dieta alimentar do brasileiro. Certo, gente? Então, esses são os produtos de importação do Brasil, os principais. Tranquilo? Agora, gente, nós precisamos falar dos nossos
parceiros. Ou seja, entrando na geopolítica aqui. Entrando na relação de um Estado nacional com outro Estado nacional. Com quem a gente faz parceria econômica, principalmente. Ou seja, quem são os nossos maiores compradores. É isso que a gente precisa entender. Ou seja, principais parceiros de exportação do Brasil. Quem são os nossos principais compradores? E sem dúvida nenhuma, você precisa ter em mente, tá? Que é a China. A China. Tudo bem? A China hoje desponta como a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E há quem diga, a gente vai conversar isso em outra oportunidade, que ela vai ultrapassar os Estados Unidos, né, em produção de riqueza, em produção que a gente denomina de PIB, né, Produto Interno Bruto. Beleza? E ela é uma grande consumidora, principalmente do que nós exportamos, que é commodity. Né? Como eu disse, a gente abastece a China em soja, óleo de soja, carne, minério de ferro, carne de frango, tudo bem? Nós abastecemos a China de commodities. Ela é a nossa principal parceira comercial. Seguido aí, ó, de União Europeia. Acabamos de falar aí, né? Fizemos um acordo com a União Europeia. O ano passado não foi à toa, porque a União Europeia compra bastante coisa da gente. E compra o quê? Commodities. Certo? Soja, produtos tropicais, etc. E Estados Unidos, não pode faltar os Estados Unidos. Por que que não pode faltar? Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Se é a maior potência econômica do mundo, faz relações comerciais com o mundo todo. É um global trade também, sem dúvida nenhuma. É o que nós vendemos para os Estados Unidos? Óleo bruto de petróleo, café torrado, ferro e aço, ferro fundido bruto, pasta química de madeira, tudo bem? Nesse sentido. E está associado ao quê? Commodities. Commodities. Sem dúvida nenhuma, tudo isso aqui que a gente falou, até os Estados Unidos aqui que nós vendemos, commodities. Produtos primários que não ocorreram transformações. Certo? E se não ocorreram transformações, tem um valor agregado mais baixo do que aqueles que tiveram tecnologia inserida. Isso que você precisa ter a sensibilidade no comércio externo do Brasil. Seguido aqui, ó, de Mercosul, ou seja, o bloco econômico que o Brasil faz parte. E o Mercosul, gente, já adiantando, principalmente a Argentina. Tá? A gente vende bastante produtos para a Argentina, produtos industrializados. Peças de automóveis que são produzidas aqui, peças industrializadas, de produtos industrializados em geral. Certo? E por fim o Japão. O Japão, ele tinha uma posição, né, mais ranqueada do que o Mercosul, mas nos últimos anos, justamente por o Mercosul ser um bloco econômico, o Mercosul ultrapassou. E o que a gente vendia para o Japão? Principalmente o quê? Commodities. Vocês tem que ter na sua mente que a gente vende commodities. Beleza? Tranquilo, gente? Isso que nós vendemos, né, os nossos parceiros comerciais que nós vendemos, ou seja, a galera que compra da gente, os nossos clientes. Então é fundamental nós termos uma excelente relação diplomática com essa galera. Tudo bem? E e os parceiros que nós compramos? De quem que nós compramos? Beleza? Ou seja, o que nós somos clientes de quem, principalmente? E aqui de novo, China. China. Certo? A China hoje é a indústria do mundo. Ela produz basicamente tudo. E o que nós compramos da China? Produtos eletrônicos, maquinários industriais, né? E produtos eletrônicos aqui em geral. Com certeza alguém que está assistindo aqui tem um celular da China. Tudo bem? Algum produto eletroeletrônico chinês. Certo? É nesse sentido aqui. Então é o nosso principal parceiro de compra também. Nós compramos bastante produtos da China. É o nosso principal, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Seguido de Arábia Saudita. Você vai falar, nossa, Arábia Saudita? Sim, petróleo. A Arábia Saudita, ela é o país, né, que mais produz petróleo no mundo, certo? Não é a maior reserva é a Venezuela, né, o nosso vizinho aqui. Mas o que mais produz petróleo no mundo é a Arábia Saudita. Por que nós compramos petróleo da Arábia Saudita? É o petróleo fino, favorável para fazer o refinamento para combustível. Tudo bem? Seguido aqui de Argentina, o que nós compramos principalmente da Argentina? Trigo, certo? Aquele produto que eu falei que nós não somos autossuficientes, ou seja, nós não produzimos tudo que nós consumimos. Então, por isso que nós precisamos de trigo da Argentina. E seguido aqui, né, de União Europeia, Estados Unidos, que envolve materiais eletrônicos e maquinários industriais. Tudo bem, gente?
Esses são os nossos parceiros de importação dentro da lógica do comércio externo do Brasil. E aí, gente, eu abro uma OBS. E aqui que você precisa entender, tá? Depois vocês vão aprofundar, é um tema muito atual, né? Quando a gente fala comércio externo do Brasil, é um tema que cai muito em atualidades. Mas o Brasil, o que você precisa entender? É um grande exportador de de produtos de baixo valor agregado. E um grande importador de produtos de alto valor agregado. Tudo bem? E nos últimos anos, o país vem passando pelo processo que nós chamamos de reprimarização da economia, intensificando a produção e exportação do setor primário, ou seja, gente, commodities. Então a gente está retornando para uma vocação histórica do Brasil. A gente está retornando para uma vocação que desde o período colonial nós temos, dentro da lógica comercial, que é abastecer, no caso, nossa antiga metrópole. Depois o nosso parceiro era a Inglaterra, e seguido, né, Estados Unidos e o mundo todo, os principais parceiros que a gente conversou agora. Nós abastecemos de produtos primários, agrícolas. Então açúcar, minério de ferro, soja, óleo bruto de petróleo, etc. Tudo bem? E o que isso significa? Nós vendemos bastante produto com baixo valor agregado, barato. E nós compramos produtos com alto valor agregado. Então, para nós termos uma balança comercial favorável, a gente tem que exportar muito, mas muita commodity. Muita commodity. E a gente vai ter outras oportunidades para aprofundar nisso. A gente vai falar de geografia agrária, a gente vai falar de recursos minerais, a gente vai falar de fontes de energia. E a gente vai entender o porquê que o Brasil exporta muita commodity. Então a gente tem uma política direcionada para essa galera, né, para essa bancada, para esses empresariados. Tudo bem? Porque nós dependemos aí de vendas de commodities para nós termos uma balança comercial favorável. Tudo bem? E se nós quisermos produzir produtos com alto valor agregado, o que nós precisamos investir? Em tecnologia. Investir em tecnologia, a gente precisa investir o quê? Em educação. É nesse sentido que você tem que caminhar o seu raciocínio. Produtos primários não tem tanta tecnologia, ou seja, é só você retirar da natureza e mandar para fora. Mais ou menos isso, é o raciocínio grosso aqui que você precisa ter. Agora, se você quiser transformar, por exemplo, estou com um tablet na mão, isso aqui tem muita tecnologia, isso aqui tem muito investimento em educação, isso aqui tem muito investimento em ciência, tem muito investimento em escola, etc. Tudo bem? O Brasil produz um tablet, ele pode até produzir, mas a tecnologia é de fora. Tudo bem? Quem tem lucro é quem inventa a tecnologia. Isso que você precisa ter em mente para entender as relações comerciais do Brasil com o resto do mundo. Beleza, gente? E aqui, ó, né, nós temos a evolução das exportações brasileiras por tipo de produto entre 1965 a 2010. Entenda aqui, ó, tá bem coloridinho para vocês, tá? Bem coloridinho. Em rosa, são os produtos semi-manufaturados, que teve pouca transformações, certo? É o que nós temos de menos aqui, né? O que nós menos exportamos, no caso. Manufaturados são os produtos industrializados, aqueles produtos com alto valor agregado, aquele que precisa de tecnologia. Nós vendemos, né, em segundo plano, né, segunda colocação. Em terceira colocação, onde nós estamos aqui, ó, produto básico. Certo? Produto básico é aquela matéria-prima ou produtos agrícolas. Certo? Produto básico, como o próprio nome diz, não tem alto valor agregado, ele é básico. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? A nossa dinâmica aqui. Então, sempre, ó, década de 60, o Brasil não tinha uma indústria consolidada. Vocês vão estudar em história e quando a gente for falar de indústria, a gente vai conversar sobre esse elemento aqui. Por que nós vendemos produtos industrializados? É a nossa vocação histórica, a gente foi colônia. Tudo bem? Então sempre foi o primeiro. Só que, a partir da década de 80, com a industrialização do Brasil, nós passamos a vender muito mais produtos industrializados. Até recentemente. Até nessa última década. Então, gente, até essa última década, o Brasil tinha produtos industrializados sendo o nosso carro-chefe da exportação. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nós aumentamos a intensidade na exportação de commodities. Por isso que isso significa a reprimarização da economia. Então, isso que você precisa ter em mente quando trata de comércio exterior do Brasil. O Brasil, voltando aqui para a observação,
O Brasil é um grande produtor de commodity e um grande importador de produtos industrializados. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Relações desarmônicas intraespecíficas, ou seja, relação que dá errado entre as mesmas espécies. Pessoal, às vezes acaba dando errado aí com o pai, com mãe, com o namorado, ou seja, relação que não dá certo entre as mesmas espécies. Que vocês têm aí bastante, sempre vocês usam, que é o quê? O louva-a-Deus, né? A viúva negra, sim, acaba tendo aí uma relação onde causa um prejuízo, né? Quando o indivíduo consome uma parte ou total parte da mesma espécie. Canibalismo, sim, é quando a aranha come o seu macho, a viúva negra, tá? É quando você tem a parte inteira ou parte dela sendo devorada, sendo comida. Ah, Erika, mas isso aí não é predatismo? Não, porque o predatismo são de espécies diferentes. E aí a gente está falando que são umas relações intraespecíficas da mesma espécie. Então, canibalismo, ok? Competição. A competição de espécies iguais, das mesmas espécies, elas nunca vão dar certo. Uma parte vai dar ruim. Qual é a parte que vai dar ruim? A parte mais fraca, a parte que vai perder. Então, vai perder por quê? Território, fêmea, macho, comida, água. Então, eu tenho a mesma espécie brigando entre si por causa desses fatores, né? Ambiente em si. E uma delas vai dar ruim, pessoal. Não tem como as duas ganharem nesse ponto. Então, relação desarmônica intraespecífica entre as mesmas espécies. Aí, o que eu estava falando para vocês agora há pouco ali, ó. Relações desarmônicas interespecíficas. Então, o canibalismo é entre as mesmas espécies. O predatismo é de espécie diferente. Pegou? Pegou aí, ó. Volta comigo. Intraespecífica, canibalismo. Interespecífico, predação, predatismo. Ou seja, é quando eu preciso fazer o outro, né, a outra espécie me favorecendo. Muito, muito comum ser caça, ser território, ser água, ser ambiente, ser fêmea, tá? Se eu vou ter aí uma fêmea entrando no meu bando, eu vou fazer ela embora fazendo o predação. Mas você está falando que é de espécies diferentes, mas eu tenho espécies que acabam tentando se favorecer. Então, por exemplo, existe um tipo de gato de mato, gato do mato, gato selvagem, que ele tem as glândulas mamárias mais interiorizadas, elas são mais internas. Então, quando ela tem filhote, ela procura um outro animal que esteja amamentando e ela empurra seu filhote no meio da cria
para que a mãe que está amamentando amamente seu filhote junto. Neste caso, Érica, mas não vai causar mal. Mas você concorda que numa ninhada muito grande eu posso ter falta de leite para minha ninhada? Então aí eu tenho essa questão de território mesmo, né? De tirar a fêmea do caminho, tirar esse filhote invasor para que eu não tire o alimento da minha ninhada. Então tudo isso são relações desarmônicas que vai causar um prejuízo muito grande a outro. E pessoal, não adianta assistir History Channel e chorar, porque isso é necessário. Então quando você estiver assistindo lá um vídeo, né, onde você vê a onça, o leão correndo atrás do coelhinho, você fala, ai, que dó! Mas pensa o seguinte, esse leão, ele também tem filhotes para criar, ele também tem filhote para alimentar. Então, é uma cadeia, é uma teia alimentar que precisa ser alimentado, né? Não tem o que fazer, é natureza. O ruim é quando o homem interfere nisso. Quando o homem interfere e muda, né, esse ciclo, muda essa cadeia, faz intervenções aonde deixa as espécies sem opção, aí é ruim. Mas quando a gente está falando numa savana, por exemplo, numa savana onde você vê um leão correndo atrás de uma zebra, e isso, a biologia é muito legal por causa disso, ela faz esses links, pessoal. Então, por exemplo, eu posso estar dando essa aula, eu posso falar de Darwin. Quando você pensa que Darwin fala que não existe zebras míopes, é por quê? Porque ela foi caçada. E quando ela foi caçada por um leão numa relação desarmônica, onde esse leão precisava alimentar os seus filhotes. Então, automaticamente, eu não tenho zebras míopes passando descendentes míopes. A biologia é toda interligada. E você precisa ter esse clique. Quando você estiver estudando biologia, você tem que pensar assim, qual é o assunto que eu posso linkar com isso daqui? Qual é a matéria que eu já vi ou que eu estou estudando que eu posso linkar? O que o examinador, na hora da prova, pode pedir para mim tratando desse assunto? Então, esteja sempre ligado com o que você já viu e quanto mais conteúdo você for aprendendo, vai linkando com os assuntos dados para que você vá aumentando a sua rede de conhecimentos dentro da biologia. Tranquilo? Então, aí eu tenho a comparação de Darwin, quando ele fala das zebras míopes, com a relação desarmônica, aonde eu não tenho o que fazer. Eu vou servir de alimento ou eu vou caçar um alimento para minha ninhada, para os meus filhotes, para minha prole. Relação desarmônica interespecífica. Eu tenho aí indivíduos que se alimentam de uma parte viva da planta, né? Herbivoria, tá? Aí eles se alimentam de todas as partes de qualquer planta, que não é o caso do vegetariano. O vegetariano é só legumes, frutas e verduras e os derivados, né? Derivados de animais, ovo, leite. E aí a gente vai tendo o não consumo da carne em si. Tranquilo? Relações desarmônica interespecíficas, que é uma competição interespecífica de recursos, tá? É a disputa de recursos entre as espécies. Então, assim, não morre ninguém. Mas, por exemplo, a comida, eles vão competir entre si, espécies diferentes competindo entre si, ambiente competindo entre si, mas não tem morte de nenhuma das espécies. E aí, pessoal, eu tenho essa parte que é muito bacana, porque a gente vai linkar lá na frente quando a gente for falar um pouquinho sobre as pirâmides ecológicas, sobre as espécies invasoras, né? Então, espécies que o homem acaba introduzindo no meio ambiente e que vai sim causar impacto ambiental, né? Que vai causar
problemas para esse ambiente. Se vocês, eu não sei se vocês recordam, há um tempo atrás, algumas pessoas vieram pescar e trouxeram iscas que não eram nativas do Brasil. E essas iscas foram deixadas no rio e elas acharam um meio de sobreviver na natureza, né? Acharam condições ambientais de se procriar. E aí elas não tinham predadores e elas foram aumentando, tiveram que ter intervenção do homem para acabar com essa infestação. Por quê? Eu acabo mexendo na cadeia alimentar, no controle biológico. Se eu não tenho ninguém que vai fazer a predação dessa espécie, automaticamente essa espécie vai acabar influenciando no que ela come. Então eu tenho um desequilíbrio aí nessa cadeia bem significante e eu posso falar que muitas vezes essas espécies invasoras são espécies introduzidas de forma intencional ou até acidental, que é no caso dessas iscas de pesca, e aí eu acabo causando um ambiente, né, um desastre ambiental, aonde eu não tenho predador natural para essa espécie que foi introduzida. Ok? Continuando em relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes, eu tenho o parasitismo. Parasita é todo aquele que vai viver de forma hospedeira em outra espécie. É o piolho, é o carrapato, é a pulga. Você aí que coça, pode estar sim com piolho. E o piolho, você acaba de saber que ele é uma relação desarmônica interespecífica, porque você é de uma espécie e o piolho é um artrópode, é de outra espécie. E ele está fazendo um parasitismo em você. Sim, você faz parte da cadeia alimentar. Ele é um animalzinho hematófago. Hematófago. Marca aí na sua apostila, no seu caderno, no post-it. Grifa, faz estrelas, corações, pisca-pisca. Esta palavra você vai ver muito na biologia. Hematófago são animais que se alimentam de sangue. Hemato, sangue. Fago, comer. Comer sangue. Hematófago. Você já viu alguém morrer por causa de piolho? Não. Então, é uma relação que não leva o hospedeiro à morte, mas causa aí um grande transtorno para a vida do hospedeiro. Eu tenho dentro do parasitismo duas divisões, os ectoparasitas e os endoparasitas. Ecto, tudo que está do lado de fora. Endo, tudo que está do lado de dentro. Ecto, são carrapatos, pulgas, piolhos e aí por diante. Endo, tudo que está lá dentro. Lombriga, tênia, e é todo bichinho que cresce dentro de você. Ah, Érica, mas eu já vi que a lombriga pode matar. Sim, ela pode matar, mas em um caso onde é exceção e não a regra, tá? A exceção é que quando tem uma infestação de lombriga, que a lombriga procura o fundo de luz, né? E ela acaba saindo pelo nariz e acaba fechando a respiração da pessoa. Aí ela acaba, mas por ter lombriga, não vai morrer, tá? Eu tive lombriga, você tem lombriga, tanta gente tem lombriga e não morre, beleza? Mas tem que tirar, viu, gente? Não pode ficar aí com verminose, não, porque causa outros problemas, anemia e assim por diante. Não é legal, né, pessoal? Nós temos que ter a vida legal, corpo legal, saúde bacana. Tranquilo? Falando em relações desarmônicas ainda de espécies diferentes, eu tenho o amensalismo. Associação de duas espécies diferentes em que uma inibe a outra. Quando você para pensar, lá na linha evolutiva, né, entre os seres vivos, que eu começo lá em vírus, reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantar e reino animalia. Não é isso? A linha evolutiva, eu trago esses reinos. Os vírus, que não é reino, monera, protista, fungi, plantae e animalia.
Então, eles são classificados de acordo com as suas estruturas e as suas partes de evolução. Então, é uma linha evolutiva, que eu vou aumentando o grau de especificidade das coisas, tá? Das funções desses órgãos. Bom, quando você olha o reino Monera e o vírus, né, as bactérias e os vírus, e eu te perguntar assim, o que você prefere? Você prefere ter uma pneumonia viral ou uma pneumonia bacteriana? Ai, Érica, eu não prefiro nada. Tá bom, mas vamos supor que você tem que escolher. Eu prefiro uma bacteriana. Uma bacteriana, ela é muito mais forte, mais resistente. Ela não precisa de célula hospedeira. A bactéria, você vai me trazer N argumentos. Eu tenho certeza que você já estudou o reino Monera e você está afiado no reino Monera e você sabe exatamente o que você vai me responder. Acontece que as bactérias, elas têm o quê? Antibiótico. Os vírus não. Os vírus, elas precisam do meu organismo para que o meu organismo esteja legal, para que ele consiga combater o vírus. Visto o coronavírus que está aí, que a gente está convivendo na pele com ele e tendo que estar com um organismo bem bacana para que os estragos não sejam assim tão significativos como a gente tem visto aí, infelizmente, em alguns casos, tá? Os antibióticos, a grande maioria, não todos, são feitos de fungos. Sim, a penicilina é um fungo e que é feito um antibiótico. Então, quando eu tenho numa relação... Olha só o link de tantos assuntos aí, né? Falei de vírus, falei de bactérias. Viram como interage tudo na biologia? Eu tô falando para vocês que relações desarmônicas interespecíficas, quando eu falo de amiosalismo, é duas espécies diferentes, aonde uma vai aniquilar, destruir, acabar com a outra. Neste caso, fungos e bactérias, beleza? Ó, eu trouxe aí um comparativo para vocês dessas relações aí entre espécies diferentes e espécies iguais, né? As mesmas espécies. Tá bem bacana, tá bem colorido, aonde você pode ver direitinho quem faz o quê, quem ajuda quem traz benefício para quem e quem não traz benefício nenhum. Beleza? Bom, eu começo a falar sobre adaptações. Essas adaptações, pessoal, a grande maioria delas, elas vão vir para somar a sobrevivência das espécies na natureza, nos ecossistemas, nos ambientes. Estratégias de sobrevivência a gente chama de adaptação, tá? Então, melhor adaptação ao meio ambiente, como é a melhor forma de obter alimentos, qual a melhor forma de fugir, enganar, disfarçar o seu predador. Isso tudo a gente chama de adaptações. Bom, uma das adaptações mais conhecidas é a camuflagem. Dá uma olhada aí. Acha o bicho. Aqui eu tenho uma coruja, aqui eu tenho uma borboleta, aqui eu tenho um bicho-pau ou bicho-folha, né? Aqui no tronco eu também tenho um bicho e na folha, escondidinho aqui, eu também tenho um bichinho, tá? Então, são todos os modos e meios de se misturarem ao ambiente e se camuflar, fugir do predador. Com a cor, com o formato, com o meio, muito parecido para que não seja comido. Então, assim, por que acontece isso, Érica? A espécie, ela vai se adaptando, pessoal, quando começa a perceber que o número de indivíduos dessa espécie começa a diminuir. Com essa diminuição, o próprio organismo, a própria genética desses animais, elas vão modificando para que as espécies se perpetuem, para ter espécies longas, né, duradouras. Então, só para você ter uma noção, vamos falar um pouquinho de nós, do homem. Quando você pega o homem da caverna, ele tem
o corpo bem mais peludo, os dentes bem mais afiados, muito mais dentes, eles eram muito maiores, a testa era muito maior, bem mais proeminente, né? Tudo isso por quê? Porque ele tinha que sobreviver num tipo de ambiente. Com o passar das eras, né, dos milênios, o ambiente foi favorecendo com que a gente chegasse no que a gente é hoje. Mas nós não somos o final da mutação, nós não somos o final da mudança da espécie. Nós estamos numa constante mudança, nós estamos numa constante adaptação, nós estamos numa constante camuflagem. Por quê? Porque o nosso organismo ele vai se acostumando com o ambiente. Então pode ver, nós temos muito menos dentes, porque hoje nós temos o quê? O que é isso? Trem, Érica? Não, panela de pressão. A panela de pressão ela trouxe um alimento muito mais mole para você. Aonde você não precisa mais pegar a caça e comer uma caça viva. Você não precisa mais dilacerar com seus dentes pontiagudos, né? Você tem alguma coisa que amolece a carne para você. Isso tudo é adaptação ao meio, adaptação aonde se vive. E esse bichinho aí, esse tipo de adaptação à camuflagem, mostra pra gente uma forma de sobreviver. Uma forma de sobreviver é a camuflagem. Outra forma de sobreviver é o mimetismo, tá? O mimetismo também é uma forma de sobrevivência. É uma forma de você ficar livre de não morrer na boca do predador. O que é isso? Bom, o mimetismo é o seguinte, eu tenho espécies que realmente são venenosas, são mortíferas, são letais. E tem espécies que não são mortíferas e nem letais. O que eu faço para sobreviver? Eu não sou letal, eu não sou mortífero, mas eu mudo a minha morfologia, os meus sons, o meu cheiro, o meu comportamento, fico igual a uma espécie que é mortal e vivo minha vida tranquilamente. Mas como que eu sei, Érica, que eu não posso comer essa e posso comer essa? Na verdade, para você não correr o risco, você não come nenhuma. Porque os seus ancestrais foram morrendo comendo isso, automaticamente a gente não come. Isso a gente passa geneticamente para os nossos futuros indivíduos, né? Para nossas gerações futuras. A gente vai passando essa informação genética aonde eu tenho riscos e o que eu não tenho riscos. Então, o mimetismo é eu vou ficar igual a alguma coisa que é muito ruim e eu consigo me safar aí de ser predado, de ser morto. Exercício de fixação. Leia com atenção na tela. Muito bem, pessoal. Vamos lá, eu vou ler com vocês. A erva de passarinho é uma planta que cresce sobre as árvores e que possui raízes que penetram no tronco da hospedeira, sugando a seiva desta até levá-la à morte. Assinale a alternativa que representa o tipo de relações ecológicas descrita entre a erva de passarinho e a árvore. Bom, olha lá! Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão para a gente entender o que se pede e o que não. O que é importante para a gente saber nessa questão? Bom, tronco de hospedeira, sugando a seiva até levar à morte. Uma das espécies foi ruim, deu ruim, não foi legal. Eu tive a morte de uma das espécies, tá? Bom, se tive a morte de uma das espécies, é uma relação desarmônica. Não pode ser um mutualismo, uma protocooperação, comensalismo, epifitismo, porque nenhuma delas vai causar a morte. O mutualismo acaba não tendo ação, né, despotencializa a ação, mas não leva à morte, nesse caso, parasitismo. Cuidado, hein? Muito cuidado, porque o inquilinismo, ele também fica na árvore, só que ele não leva a árvore à morte. Ok? Parabéns para você aí, se você acertou esta questão. Vamos lá, mais uma questão aí na sua tela.
Vamos lá? Vou ler com vocês, pessoal. A planta do gênero Crotalária está sendo cultivada em terrenos baldios, quintais, jardins, vasos e margens de rios, porque atrai a libélula, cuja larva se alimenta da larva do mosquito Aedes, transmissor dos agentes causadores da dengue e da febre amarela, da chikungunya e da zika, né? Tem mais duas coisas aí que não estão nesse exercício. A libélula põe seus ovos em água limpa e parada, da mesma maneira que o Aedes. A crotalária é uma planta pouco exigente e conta com bactérias fixadoras de nitrogênio, tornando seu crescimento mais rápido. É bastante utilizada como adubo verde, em rotação com diversas culturas e enriquecimento do solo. O texto permite destacar os seguintes tipos relacionados entre os indivíduos citados. O texto permite destacar os seguintes tipos de relacionamento entre os indivíduos citados. Vamos lá. Letra A, simbiose, inquilinismo e parasitismo. Letra B, mutualismo, comensalismo e predatismo. Letra C, mutualismo, parasitismo e predatismo. Epifitismo, predatismo e parasitismo ou comensalismo, inquilinismo e predatismo. O que é importante você entender aí? Olha lá. Larva que se alimenta de larva. Então, eu tenho o quê? Um predatismo. Olha lá. Larva que se alimenta de larva. Tenho também eu não vou ter a dengue e a febre amarela, ou seja, você é a extinção de alguma coisa aí, de uma espécie que viria a acontecer. Um parasitismo. Então, eu tenho uma espécie que vai ser aniquilada, que é o parasitismo. Bactérias fixadoras de nitrogênio. Lembra que eu falei que separadas elas despotencializam? Mutualismo. Então, a letra correta é letra C. Mutualismo, parasitismo e predatismo são as relações ecológicas presentes nessa questão. Beleza? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Bom, por onde eu começo? Pelas potenciações, a gente já sabe, mas o que eu faço com essas potenciações? Eu vou inverter aqui? Nesse caso, a gente não vai inverter, eu vou resolver aqui primeiro, tá? Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. O que tem dentro do parênteses? Uma divisão e uma multiplicação. Eu vou resolver a multiplicação primeiro. Então, aqui, ó. Vou resolver aqui primeiro. Então, esse eu vou copiar. Esse também eu vou copiar e vou resolver aqui. Como que eu resolvo uma multiplicação quando eu tenho bases iguais? Junto numa base só e somo o expoente. Sempre que eu tenho uma multiplicação com bases iguais, eu vou fazer isso. Juntar em uma só
e somar os expoentes, ok? Tá. E agora, quanto que dá essa soma? Quanto que dá 5 mais 5 terços? Vou fazer aqui do lado, ó. 5 mais 5 terços, MMC. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5, 15. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 5, 5. 20 terços. Então, isso daqui é 20 terços. Então, 2 elevado a menos 7. E aqui, 2 elevado a 20 terços. Ok? Tá, o que eu vou fazer agora? Já resolvi a multiplicação. Agora eu vou fazer a divisão. Então, fica esse daqui de fora, por enquanto, eu vou copiar. E aí, como que eu resolvo essa divisão? Divisão de bases iguais. Vou juntar as duas em uma base só. E o que faz com o expoente quando eu tenho divisão? Subtrai o expoente, não é isso? Então, esse menos esse aqui. Deixa eu colocar o menos mais para cá. Então, vai ficar menos 7 menos 20 terços. Porque está dividindo. Na divisão, eu junto em uma só e subtraio o expoente. Ok? Continuando aqui. Como que vai ficar agora? Esse menos 7 menos 20 terços. Vou calcular aqui do lado também, ó. Menos 7 menos 20 terços. Como é menos no meio, MMC de novo. Coloco 1 aqui, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 7, 21. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 20, 20. Menos 21 menos 20, menos 41. Menos 41 terços. Certo? Tá, já resolvi a divisão. E agora, o que eu tenho aqui? Uma multiplicação. Sempre quando eu tenho um parênteses e não tenho nada, nenhum sinal antes do parênteses, significa o quê? Que tem uma multiplicação ali invisível. Então, aqui é uma multiplicação. Na multiplicação, como que eu faço? Igual eu fiz aqui, ó. Conserva a base, junto as duas em uma só e faz o que com o expoente? Soma o expoente. Então, esse aqui. Então, vai ficar 1 terço mais da conta e menos 41 terços do outro expoente. Certo? Vamos lá. E agora? Eu faço esse joguinho de sinal aqui, ó. Mais com menos. Por que eu coloquei parênteses aqui nesse expoente? Porque ele é negativo, tá? Como ia ficar dois sinais juntos, aí eu coloco um parênteses quando acontece isso. Para separar os sinais, ok? Aí mais com menos, menos. Então, aí eu tiro o parênteses. 1 terço menos 41 terços. E onde foi parar o mais? No joguinho do sinal, mais com menos. Virou menos, certo? E agora? Preciso fazer MMC aqui, ó, para juntar esses dois? Não preciso, porque já está com o mesmo denominador. Então, vai ficar um denominador só para os dois. 1 menos 41. Quanto que dá 1 menos 41? Menos 40. Porque o sinal sempre fica do maior. Então, menos 40 sobre 3. Vamos lá? Bom, como que eu começo esse exercício? Olha, esse exercício, por que que ele não é tão complicado? Porque são todas base 2. Quando eu tenho bases iguais, gente, nossa, você tem que levantar as mãos para o céu e falar, meu, meio caminho andado. Tá? Já foi, assim, meio caminho andado mesmo as bases serem iguais. Mas o 516, a base não é igual. Então, o que eu faço com esse número que tá diferente? Eu vou fatorar ele. Só que tem um probleminha. Esse 516 no livro, ele tá com um errinho, tá? Ele, na verdade, ele não é 516, ele é 512. Então, alterem aí, por favor.
Aqui, 512. Tá? Então, vamos lá. Pego esse 512, então, e faço o quê? Fatoro ele para ver se eu consigo chegar na base 2 também. Para ficar tudo 2. Porque eu tendo bases iguais, eu consigo usar o quê? As propriedades. As propriedades de potenciação e as propriedades de radiciação. Ok? Então, vamos lá. 512 fatorando. Por 2, porque ele é par, né? Lembra das regras de divisibilidade? Vou dividir por 2 porque ele é par. Quando eu divido por 2, lembra que eu ensinei vocês aquela regra de dividir o número na metade? Então, metade de 500, 250. Metade de 12, 6. 256. É par, então dá por 2 de novo. Metade de 250, 125. Ou então eu posso pensar, metade de 200, 100. Metade de 50, 25. E metade de 6, 3. 128. Olha como fica mais fácil. Tá par ainda, então por 2 ainda. Metade de 100, 50. Metade de 20, 10. E metade de 8, 4. 64. Eu só posso fazer isso quando eu divido por 2. Por 2. Metade de 60, 30. Metade de 4, 2. 32. Por 2 de novo. Metade de 30, 15. Metade de 2, 1. 15 mais 1, 16. Fica muito mais fácil dividir assim, né, gente? Muito mais rápido. Quem não conseguiu ainda fazer desse jeito, dá uma treinadinha. Pega um número e vai fazendo. Que aí, de tanto você treinar, você acaba dominando a técnica. 16 dividido por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Acabou a minha fatoração quando dá 1. Então, eu estou fazendo a fatoração para quê? Para deixar na base 2. Eu não estou fazendo uma fatoração para fazer MMC. Eu não estou fazendo fatoração para fazer MDC. É só para deixar na base 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas vezes o 2 está se repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, significa o quê? Que 512 é a mesma coisa que 2 que repete 9 vezes. Certo? Então, 512 é a mesma coisa que 2 a nona. Então, lá no lugar do 512, eu vou colocar o quê? 2 elevado a 9. Então, vai ficar Z igual. Raiz de 2 aqui. Esse eu copio. Esse também eu copio. Esse eu copio. E aqui no lugar do 512, 2 elevado a 9. Aqui, ó. No lugar do 512, eu coloco 2 elevado a 9. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Posso continuar? Vamos lá. E agora? O que eu vou fazer? Agora eu já deixei todo mundo na base 2. Depois que eu deixei todo mundo na base 2, eu começo a utilizar as regras. Certo? Aqui em cima, como não tem expoente, tá um raiz de 2 normal, então eu vou deixar ele por enquanto, não vou mexer. Vamos levar esse raiz de 2 até o final para ver como que vai ficar. Eu vou mexer aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu posso usar a regra da potenciação, a propriedade da potenciação. Duas bases iguais, multiplicando no meio, junto em uma base só e somos expoentes. Aqui, mesma coisa. Junto numa base só e somos expoentes, o que eu acabei de fazer no outro exercício. Então, vamos lá. Raiz de 2 em cima. E aí, eu vou juntar. 2, 3... Deixa eu até fazer maior. Deixa eu fazer maiorzinho para vocês entenderem bem o que eu tô fazendo. Então, ó, lá dentro da raiz. 2 vai ficar 3 aqui, mais, que é da conta, menos 3.
Então, ó, esse expoente, juntei os dois numa base só. E esse expoente mais esse expoente, certo? Vezes aqui, a outra raiz agora. Vou fazer a mesma coisa, vou juntar numa base só. Então, 2. E o expoente? Menos 7 mais 9. Esse expoente mais esse expoente, certo? Agora é só fazer aqui, ó. Mais com menos, menos. Então, vai ficar raiz de 2 em cima, mantém. 2 elevado a 3 menos 3, né? Porque mais com menos dá menos. E aqui, menos 7 mais 9 vai ficar 2 positivo, porque é o sinal do maior. 2 positivo. Certo? Vou continuar aqui. Então, Z vai ficar raiz de 2 em cima. Embaixo. 3 menos 3 é. Então, 2 elevado a 0 aqui. Olha a regrinha lá de 2 elevado a 0, hein? E aqui, 2 elevado a 2. Raiz de 2 em cima. 2 elevado a 0 é quanto mesmo? Todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui vai dar 1. E 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 2. Quanto que é a raiz de 1? 1. Porque 1 vezes 1 é 1. E raiz de 4? 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho que Z é raiz de 2. 1 vezes 2, 2. Sobre 2. E agora, acabou? Acabou. Por que acabou? Porque a raiz de 2 não tem exata. Não é que a raiz de 2 não existe. A raiz de 2 existe. Ela é 1,4 alguma coisa. Se você for fazer na calculadora, você vai ver que raiz de 2 é um número decimal. Por quê? Porque não tem nenhum número que vezes ele mesmo vai dar 2. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Então, não tem nenhum número inteiro que ele vezes ele mesmo vai dar 2. Então, por isso que a raiz de 2 não é exata. Quando a raiz não é exata, a gente não faz. A gente deixa dessa forma aqui. A não ser que no enunciado ele esteja dizendo use raiz de 2 como 1,4, por exemplo. Aí sim você vai utilizar o valor aqui. Mas se no enunciado não está dizendo nada sobre a raiz de 2, você deixa na raiz de 2. Mas o resultado pode ficar uma raiz, professora? Pode. Pode ficar raiz no resultado se a raiz estiver em cima. Se a raiz estiver embaixo, não pode. Se der um resultado com raiz embaixo, aí a gente tem que racionalizar, que vai ser o nosso próximo conteúdo. Tudo bem? Então, o exercício é isso. Não tem alternativa esse exercício, é um exercício dissertativo. Essa seria a resposta final. Raiz de 2 sobre 2. Z igual a raiz de 2 sobre 2. É a resposta final, a gente não tem mais o que fazer aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, já falamos de potenciação, já falamos de radiciação, agora nós precisamos falar de racionalização. O que seria racionalização? Então, eu coloquei aí uma introdução para vocês, tá? Que dentro da matemática existem algumas convenções, né? São algumas coisas, alguns acordos que foram feitos, que isso traz em todos os livros de matemática. E a racionalização é um deles, ok? O que é esse acordo de racionalização? Existe uma regra que diz que não se pode deixar um denominador com raiz. Então, se você desenvolveu o exercício, resolveu o exercício, chegou lá no final, deu um resultado com uma raiz embaixo, você não pode deixar aquele resultado dessa forma. Você precisa o quê? Você precisa racionalizar esse resultado, racionalizar esse denominador, tirar essa raiz de baixo, certo? Do denominador, ok?
Para isso, existe uma técnica. Existem várias técnicas, na verdade, né? Depende do número e depende do exercício do que tem ali dentro da raiz, da quantidade de raiz. Existem várias técnicas para a gente fazer essa racionalização. Vamos lá? Racionalizando. Primeiro caso. No primeiro caso, gente, é quando nós temos uma raiz só embaixo. Então, eu já coloquei exemplo aí de cara. Então, olha só. Como que nós racionalizamos um denominador com raiz? Que é este exemplo aqui, ó. Esse denominador, ó, tá vendo que o denominador está com raiz? Nós não podemos deixar ele aí. Nós temos que tirar essa raiz de baixo. O que é essa técnica? Como que a gente resolve essa técnica? Olha lá. 2 sobre raiz de 3, eu repito aqui. 2 sobre raiz de 3. Aí o que eu faço? Eu multiplico. Ó. Eu multiplico por quem? Pela raiz que estava embaixo. Então, embaixo no denominador eu não tinha uma raiz de 3. Eu vou multiplicar por raiz de 3 aqui e por raiz de 3 aqui. Certo? E aí eu tenho uma multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, como que eu resolvo? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, não é isso? Então, quando eu multiplico 2 vezes raiz de 3, eu tenho 2 raiz de 3. Por que não fica raiz de 6? Porque eu não posso nunca misturar um número que está fora da raiz com um número que está dentro da raiz. Essa é uma regra básica, tá? Então, anotem aí. Eu só consigo multiplicar os números quando eles estão os 2 fora da raiz ou os 2 dentro da raiz. O número que está fora da raiz, eu não posso multiplicar com o número que está dentro da raiz, ok? Então, por isso, fica 2 raiz de 3. Embaixo eu tenho 2 números dentro da raiz, então eu posso multiplicar e transformar essas 2 raízes em uma raiz só. Então, olha lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Eu transformo em uma raiz só, multiplicando os números de dentro. Então, quem está dentro, eu multiplico com quem está dentro. Ok? Raiz de 9. Tá, aí em cima, como que eu resolvo 2 raiz de 3? Não tem como, porque eu não posso misturar o número que está fora com o número que está dentro. Então, permanece 2 raiz de 3. Embaixo, raiz de 9, nós já sabemos que é 3, porque 3 vezes 3 é 9, certo? Então, esse é o meu resultado. 2 raiz de 3 sobre 3. Eu posso simplificar esse 3 que está dentro da raiz com esse 3 que está embaixo, fora da raiz? Jamais. Jamais eu poderia fazer isso. Por quê? Porque um número está dentro e o outro está fora. Eu não posso trabalhar com números que estão dentro e fora. Só quem está fora com quem está fora. Então, o 2, que está ali em cima, que está fora, eu poderia simplificar com o número que está embaixo, se fosse um número divisível. Se fosse 4 embaixo, por exemplo, aí eu conseguiria dividir. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó. Se fosse assim, 2 raiz de 3 sobre 4. Aí sim eu conseguiria simplificar. Por quê? Porque, ó, o 2 está fora e o 4 está fora. Aí eu consigo simplificar em cima por 2 e embaixo por 2. Então, eu simplificaria ali em cima por 2, sobraria quanto? 1, né? Então, ficaria 1 raiz de 3 em cima. E embaixo, quanto ficaria embaixo? 4 dividido por 2, 2. Continuo? Sim, continuo. Por quê? Uma raiz de 3, raiz de 3, né? Então, como que ficaria aqui? Raiz de 3 sobre 2, nesse caso. Certo, pessoal? Então, é isso. Eu consigo simplificar o número que está fora com o número que está fora. Eu consigo multiplicar ou dividir número que está fora com o número que está fora. E o número que está dentro com o número que está dentro também. Fora isso, não consigo fazer mais nada. Tudo bem? Tranquilo? Olha lá um outro exemplo. 1 sobre raiz de 2.
Como que eu faço 1 sobre raiz de 2? Não posso deixar essa raiz de 2 embaixo. Então, olha lá. Repito aqui. E aí, multiplico por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Aí, eu faço 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, raiz de 4. Certo? No exercício anterior eu fiz direto. Aqui eu coloquei 2 ao quadrado. É a mesma coisa, porque 2 ao quadrado é 4. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, raiz de 2 sobre 2. Olha lá, o denominador não ficou com raiz. A raiz foi para o lado de cima. Então, é isso que consiste essa técnica de racionalização. É você retirar o denominador com raiz. Deixar o denominador sem raiz. Ok?